Seja bem-vindo a mais um programa Interpretação para quem quer matemática no Enem. E nesse programa a gente vai falar sobre atalhos e obstáculos que podem contribuir ou atrapalhar você em uma das questões mais importantes do Enem, para você que quer medicina no Enem, que é justamente a interpretação. Então, para você que quer medicina, você tem que aprender a interpretar com maestria. Para quê? Para que você consiga ultrapassar 801 pontos em matemática no Enem, para que você consiga passar em medicina no Enem. Então, a matemática e a medicina, elas estão atreladas. Justamente porque você, em medicina, tem que ter, para passar com folga, mais de 800 pontos na média geral. Em matemática, entre todas as provas objetivas, é a matéria onde é mais fácil você ultrapassar os 800 pontos. Ou seja, com matemática você eleva a sua média geral e esse programa de interpretação é justamente para que você aprenda a interpretar e ultrapassar assim 801 pontos em matemática para você passar em medicina. Bom, talvez você me conheça, talvez não, mas meu nome é Marlos Menezes e nesse episódio de hoje eu vou falar para você que tem dificuldade em saber quais são as informações necessárias para que você consiga interpretar uma questão de matemática do Enem. Então, para você que tem dificuldade em saber identificar quais são as informações, né? Primeiro a gente vai ter que pensar para identificar as informações para aí sim você começar a interpretar a questão. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: você sabe o que significa interpretar uma questão de matemática no Enem? O que significa interpretar? Bom, no que diz respeito à sua preparação, a interpretação é um subtema do tema prática. O que vem a prática? O que vem a ser a prática? A prática nada mais é do que você trabalhar fazendo exercícios. E para você fazer exercícios com maestria, lógico que existe toda uma estratégia para você preparar esses exercícios, existe uma organização, existe uma quantidade ideal, mas dentro disso, para você fazer esse exercício, você precisa interpretar esses exercícios. Então, para que você interprete com maestria, existem alguns pontos que eu vou passar com você até o final desse vídeo. Mas, para você que quer medicina, a primeira coisa que eu quero que você coloque em sua mente é que você tem que ultrapassar 801 pontos em matemática para que você consiga elevar a sua média geral. Agora, olha só. A prática, como eu já falei, nada mais é do que essa resolução de exercícios, né? Agora, não é qualquer exercício. Não é assim que funciona. Os exercícios, eles têm que ser exercícios condizentes ao que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. É a mesma coisa que um atleta que vai se preparar para 800 metros ficar treinando prova de 100 metros, ou vice-versa. Não é isso que ele vai encontrar lá no dia das Olimpíadas. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa se preparar da maneira correta. Olimpíadas, eu falo sempre errado isso aí, desculpa. Mas, de qualquer maneira, ele tem que se preparar da maneira correta, com o que ele vai encontrar lá no dia da sua prova. Da mesma forma, você, lá no que diz respeito à matemática, nem você que quer medicina, você tem que se preparar de acordo com o que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Não adianta ficar fazendo exercício só para massagear o seu ego, ou só para uma pseudo-eficiência, para mostrar uma pseudo-eficiência. Isso não vai importar para você, tá? E esses exercícios que vão cair lá no dia da prova do Enem, como você já deve saber, são exercícios contextualizados, baseados em alguma coisa da realidade, contextualizados porque tem um contexto por trás. E esse contexto, geralmente, ele é baseado na realidade. Então, o Enem traz para você um exercício desse, baseado na realidade, e traz um problema associado a ele, para que você resolva. Você tem que pegar exercícios desse tipo para que você se prepare eficientemente para o Enem. E aí, o que acontece? Quais são as características desse tipo de exercício? Existem várias características, tá? Mas antes da gente ir para as características desses exercícios, né, que são exercícios que têm principalmente uma grande quantidade de informações, ou pelo menos mais informações, geralmente, do que você vai precisar para resolver a questão, eu queria que você entendesse o seguinte, que quando você está dentro de uma questão do Enem, uma questão contextualizada do Enem, tem alguns estágios que você vai ter que ultrapassar para que você entenda essa questão, para que aí sim você esteja a ponto de fazer essa questão. Que estágios são esses? O primeiro estágio é entender
do que a questão está falando, entender principalmente o que a questão está pedindo, mas o que a questão está falando, qual o contexto da questão. Esse é o primeiro passo. Um outro passo que você tem que dar é saber quais são as informações que você vai utilizar daquela questão e separar essas informações das informações que você não vai usar nessa questão. E para exemplificar isso, eu vou até trazer uma questãozinha, vou fazer uma questão hoje, no final desse vídeo, para exemplificar exatamente isso que eu estou te falando. Uma questão que traz um monte de informações, te confunde algumas pessoas, você tem que estar treinado, principalmente você que quer medicina, para que você consiga separar com eficiência isso, com velocidade, e aí sim atacar o problema da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. Tá? E depois de ter entendido o contexto, separado as informações, você tem que traduzir esse problema. O que eu chamo de tradução? Você vai pegar tudo aquilo que está em português e traduzir e passar para uma linguagem matemática. Isso é importante para que você possa, aí sim, depois disso, utilizar as ferramentas matemáticas para resolver a questão. Então, todos esses estágios, eles são estágios necessários para que você chegue ao final da questão com a resposta correta, de uma maneira eficiente. Tem pessoas que não têm uma estratégia para abordar a questão, e isso faz o quê? Faz com que elas percam mais tempo, faz com que você pode estar utilizando estratégias erradas para abordar uma questão. Então é importante que você, principalmente você que quer medicina, você aprenda a utilizar a estratégia correta, para que você chegue lá no dia da prova do Enem, ultrapasse 801 pontos na prova de matemática, para que você passe medicina no Enem. Agora, olha só que interessante, ó. Ao longo de todo o seu estudo, da sua vida como médico, quando você estiver lá na frente, na sua vida como médico, você vai ter que aprender a fazer justamente isso. Você vai trabalhar com isso, pegando informações. O paciente vai chegar lá na sua frente, vai jogar um monte de informação para você, muitas e muitas informações, e você ali vai ter que separar as informações que realmente são importantes para resolver o problema dele, das informações que não são importantes. Você vai ter que ser eficiente para conseguir separar isso da melhor maneira possível e mais rapidamente possível, até porque o tempo da sua consulta é limitado. Então repare que isso que você vai estar fazendo agora vai te ajudar lá na frente na sua vida como médico. Então não caia nessa dizendo assim, tudo isso que eu aprendi não vai valer de nada. Talvez não valha de nada se você aprendeu da maneira errada. Se ao longo de toda a sua preparação te deram uma quantidade absurda de informações que você com certeza não sabe se ia utilizar ou não. Mas agora eu quero te dizer o seguinte, isso que você vai aprender, para você interpretar as questões com maestria, isso sim eu te digo que você vai sim utilizar na sua vida profissional lá como médico. Então é importante você ver isso, tá? Agora olha só, quais são os sintomas de você não estar interpretando as informações eficientemente? Então, a interpretação, basicamente, é isso que eu te falei aqui, tá? Você entender o que a questão está falando, o contexto todo da questão, entender principalmente o que a questão está te pedindo, conseguir separar as informações, aplicar as ferramentas matemáticas, depois que você traduzir, né, tudo para uma linguagem matemática, essas informações estão em português, e chegar a um resultado da questão. Então, isso que é a interpretação. Agora, como é que você sabe que não está interpretando eficientemente? Isso não é só pelo resultado, não. Que você percebe isso, né? Talvez você pense assim, eu não estou chegando ao resultado, então não estou interpretando eficientemente. Não é só assim. Talvez você fique muito tempo ali lendo a questão e relendo várias vezes e você não consiga entender nada. Isso já é um indício de que você não está interpretando eficientemente. Ou, então, você cai muito em pegadinha. Isso também é um outro fato que mostra que você também não está interpretando eficientemente. Então, vamos lá, uma questãozinha considerada simples, fácil. Você demora 10 minutos para resolver a questão, consegue encontrar a resposta, mas você não está interpretando eficientemente, tá? Agora, quando eu falo aqui no título desse vídeo assim, talvez você não saiba pegar as informações necessárias e utilizar essas informações necessárias para resolver a questão. Eu quero falar um pouco a respeito, para a gente falar a mesma língua, do que informações necessárias seriam essas. Então, essas informações necessárias, elas são de dois tipos aqui que eu queria falar. Podem ser duas coisas que a gente está tratando aqui, tá? Essas informações necessárias podem ser as informações que o problema traz para você,
o que eu estou falando até agora, né? Que você tem que ser capaz de separar essas informações. E para você que quer medicina, você aprender isso vai ser muito bom, porque como você tem que ter uma média acima de 800 pontos, isso vai te ajudar a tomar também decisões de história, geografia, biologia, física, química. Por quê? O que a gente está fazendo aqui, o que eu quero fazer com você, é te ensinar a interpretar eficientemente. Isso você vai poder utilizar em toda a prova do Enem, tá? Então, as informações necessárias, elas podem ser essas, as informações que a própria questão está trazendo para você. Ou então, talvez você não saiba utilizar as informações da matemática. Ou seja, que ferramenta que eu vou utilizar para resolver essa questão? Talvez esse seja o seu problema aqui agora. E para você também que quer medicina no Enem, isso também é de extrema importância. Você que vai ser médico, eu estou falando agora com um futuro médico, uma futura médica, porque realmente eu acredito que você vai passar em medicina no Enem. Você vai passar no Enem e passar em medicina. Você vai ultrapassar 801 pontos na prova de matemática. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando você estiver lá, como médico, não basta só você separar as informações que o paciente está te dando, as informações importantes, das informações que não são importantes. Não basta só isso. Também é importante você saber que ferramentas da medicina, o que você vai trazer da medicina para aplicar naquilo que ele está te trazendo. Entende? Então, a gente trabalhando eficientemente aqui nessas questões de matemática, você fala assim, questãozinha boba, isso aqui eu nunca vou utilizar mais na minha vida. Não olhe por esse lado. Olhe para o lado positivo. Olha só, uma das coisas muito importantes que vai fazer com que você passe medicina no Enem é justamente a sua mentalidade, tá? Então, para você ultrapassar 801 pontos na prova de matemática, você tem que ter uma mentalidade diferenciada, porque não são muitas pessoas que conseguem, você deve saber disso. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que encarar tudo isso. O que você pode pegar de tudo isso que você está aprendendo e aplicar depois na sua vida como médico? Isso é um ponto importante. E eu estou te falando isso. Por mais que diretamente, talvez você não aplique muitas coisas, toda a estratégia por trás vai ser de extrema importância para que você aplique lá e trabalhe com seus pacientes no futuro. Trabalhe no que você estiver trabalhando. Certo? Então, isso é muito, muito interessante. Então, essas duas coisas que eu queria salientar para você, pode ser esses dois aspectos, tá? Informações importantes. Ou elas podem estar se referindo às informações que o problema traz para você, ou pode estar se referindo às informações da própria matemática. Qual é a ferramenta matemática que eu vou aplicar nessa questão? E dessas duas maneiras, eu quero tratar nesse vídeo aqui hoje para você. Como eu já falei, vou fazer uma questãozinha que resume um pouco de tudo isso que eu estou falando aqui para você. Tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, o que eu quero que fique claro para você, né? Que essa interpretar com eficiência é o ponto-chave central para você que quer medicina. É o ponto-chave central não só lá para você como médico. Quando você estiver como médico, você interpretar o que o paciente está te trazendo, tudo isso. Mas também para a prova do Enem, o elemento central é justamente a interpretação de questões. Esse é o elemento central da prova do Enem. Para você que quer passar no Enem, você tem que se dedicar a isso, a interpretar com maestria. E é importante você interpretar, e eu quero que você entenda a importância de você ultrapassar 801 pontos. A sua média geral tem que ser 800 pontos. Então você tem que ultrapassar 801 pontos em matemática para que você possa passar em medicina no Enem. Tudo bem? Então beleza. Dito tudo isso, olha só. Você saber quais são essas informações necessárias, né? E a importância disso é óbvio. Porque se você pegar a informação errada, se você achar que uma informação é essencial para você matar um problema e ela não for, isso pode te levar à resposta errada, não é isso que você quer. E também é óbvio que durante toda a sua preparação você tem que aprender a garimpar essas informações. O que é garimpar? Pegar essas informações importantes e separar elas das que não são importantes. E também é essencial você ter você tem que ter, então, olha só que interessante isso que eu quero te falar. É importante que ao longo da sua preparação você se dedique para aprender a garimpar essas informações, a separar as informações que são importantes das que não são importantes. Mas também isso é importante que você saiba que você tem que dedicar um tempo específico durante a sua prova.
durante a resolução da questão. Então, é importante, muita gente pega uma questão e tenta se livrar logo dela. Tenta ler rápido, acha que tem que ter uma habilidade, fica com aquele negócio na cabeça que tem que terminar a questão em menos de 3 minutos. E não é por aí. Você tem que se dedicar a pontos chaves na hora da prova. Por exemplo, o que a questão está te pedindo? O comando da questão, né? Isso é um elemento chave, você tem que se dedicar àquilo ali. Não adianta ler rápido. Aquilo ali é um ponto que você tem que se dedicar. E também as informações que a questão está te dando, você tem que se dedicar um tempo adequado para elas. Para você entender o que é importante do que não é importante. Porque senão, você vai acabar errando essa questão. Certo? Beleza. E isso, mais ainda, porque as questões do Enem são questões contextualizadas. Como eu falei, nas questões contextualizadas, geralmente, o Enem traz muito mais informações para você do que você realmente vai utilizar. Então, garimpar, isso ainda é mais importante, tá? E agora, olha só. Uma coisa também importante a ser dita, como eu já falei, é que você precisa de um método adequado para interpretar as questões. Com esse método, você vai fazer essas questões com mais eficiência. Você não vai ficar à torta e à direita, atirando para tudo quanto é lado na questão, né? Lendo um trechinho aqui, entendendo, depois indo para outro trecho, e depois tentando entender, e fica tudo muito misturado. Né? Tem gente que fala assim, não, eu sei interpretar bem. Só que na hora do vamos ver lá, você vê que a pessoa demora muito tempo para fazer a questão. E não é isso, você tem que aprender a trabalhar isso com mais, fazer essas questões com mais eficiência, com mais tempo. Lá na hora da prova do Enem, o tempo conta muito. O tempo conta muito. Mesmo que você esteja treinado a fazer as questões num tempo razoavelmente bom, o que acontece? Lá na hora do vamos ver, na hora da prova, o que acontece é que o tempo exerce uma pressão sobre você. Existe uma pressão do tempo sobre você. E essa pressão, ela pode te fazer errar questões, pode te fazer cair em pegadinha. Por quê? Porque você fica preocupado de não dar tempo, de não conseguir marcar o cartão de respostas. Então, quanto maior for a sua eficiência no tempo, melhor. Mas você vai estar blindado contra essa pressão do tempo, que fatalmente você vai perceber isso, tá? Você ter pressão é natural, você ter um certo medo, um receio da prova, uma certa ansiedade, tudo isso é natural. O que não é bom é que você deixe extrapolar isso aí tudo. Extrapolar o medo, extrapolar a ansiedade, extrapolar a insegurança, tudo isso tem que estar no nível de controle e é exatamente por isso que a mentalidade é muito importante no dia da sua prova do Enem, para que você ultrapasse os 801 pontos na prova de matemática para você passar em medicina no Enem. Essas coisas têm que estar atreladas para você, tá? Agora, onde é que eu vejo que as pessoas mais erram nesse quesito de garimpar as informações, de separar as informações importantes das não importantes? Olha só. O que eu mais vejo que as pessoas erram é o seguinte, ó. E principalmente as pessoas que estão querendo medicina, né, para você, principalmente você que está querendo medicina, eu vejo que o principal erro são os detalhes. É não se atentar aos detalhes. Então, o mais importante é você ler informação a informação, palavra a palavra. Esqueça esse negócio de ter que fazer tudo rápido. Esqueça esse negócio de média do Enem em 3 minutos. Você está no período de preparação. Média do Enem em 3 minutos é assim. Se você pegar todas as questões do Enem e dividir, né, pegar o tempo total que você tem para a prova do Enem, dividir pelo número de questões total, você vai encontrar ali mais ou menos cerca de 3 minutos para você fazer cada questão de matemática do Enem. Isso tá considerando ainda já o tempo de você marcar o cartão de resposta com uma certa tranquilidade. Só que o que acontece? Esse tempo é uma média. Não significa que toda questão você tem que fazer em 3 minutos. Lógico que vão ter questões mais difíceis, que vão demorar mais tempo, vão demandar mais tempo, de repente 4, 5 minutos. Mas vão ter outras questões muito mais fáceis, que você vai poder resolver ela em segundos. Então, olha só, para ficar com essa neura de ficar tentando ler rápido para se enquadrar nos 3 minutos. Isso é um processo, é passo a passo, é melhoria contínua, é Kaizen. Kaizen do japonês significa melhoria contínua. Você tem que melhorar aos poucos. Aos poucos. E isso é no dia a dia. Então lá, quando você pegar as suas questões para fazer,
Você tem que saber que ali você vai começar a fazer aquelas questões, você vai ter um tempo e a próxima questão que você pegar, você já vai estar mais preparado para fazer aquela questão em menos tempo. Então é importante ter isso em mente, tá? Que os seus resultados não vão aparecer de uma hora para outra, vão aparecer com consistência. Você que quer medicina, atenção a isso, tá? É importante que, lógico que a preparação de medicina não é só matemática. Então, você vai sofrer várias pressões, vários estímulos. Você vai ter que estudar história, geografia, biologia com maestria para passar com tudo isso muito bem. Mas, quando você estiver estudando matemática, é importante que você seja o mais eficiente possível, porque matemática é a matéria que mais pode aumentar a sua pontuação dentre todas as objetivas. Você sabia disso? Matemática, em português, em 2020, a maior nota foi 801 pontos, a maior nota. Aí você pensa assim, mas como é que eu conseguiria passar em medicina se eu tenho que ter uma média acima de 800 pontos? Será que eu tinha que ser a maior nota em português, em linguagens? Não, não é isso. É porque também essa nota é uma média. Então, se em linguagens você ficaria ali lá com 750 pontos, em matemática você tem que elevar essa sua média. Por isso que eu digo, ultrapassar 801 pontos em matemática para passar em medicina no Enem. É essencial isso. Em 2020, a nota máxima em matemática foi 975 pontos. Tá? Então, olha só. Voltando aqui, eu quero que você entenda que você tem que ler informação a informação. Isso é essencial. Tá? E agora, olha só. Dito tudo isso, a gente está com o tema aqui de saber como é que eu vou garimpar, quais são as informações necessárias, qual a melhor ferramenta matemática que eu vou utilizar para matar essa questão. Então, por onde é que você tem que começar para ficar craque nisso? Para utilizar com eficiência as informações, tanto as informações que a questão te dá, quanto as informações que a matemática te dá. Tudo aquilo que você estudou. Olha só. A forma certa, você tem que começar pela forma certa de abordar uma questão. Então, como é que você começa a ler uma questão? Se lá tem um enunciado e você começar lá pela primeira frase do enunciado, você já está começando errado. A primeira coisa que você tem que fazer, principalmente você que quer medicina no Enem, a primeira coisa que você tem que fazer é começar pelo comando da questão. É o que a questão está te pedindo. Por que isso? Você tem que ler com atenção, palavra a palavra, esse comando, que a questão está te pedindo, e depois de entendido isso, você tem que fixar esse comando na sua mente. Por que eu estou falando isso? Porque, como a questão do Enem é uma questão contextualizada, eles vão te jogar um monte de informação que não é importante. E aí, olha só, você com um comando fixo na sua mente, vai ficar mais fácil para você garimpar essas informações. Certo? Então, o primeiro passo que você tem que dar é justamente isso. Comece pelo comando da questão. E leia com atenção, palavra a palavra. Não deixe passar nada, não leia em diagonal. Às vezes a questão é muito grande, as pessoas... O que você faz? Você fica com preguiça de ler a questão. Você tenta ler a questão em diagonal. E aí complica tudo. Isso complica demais, você ler a questão em diagonal. Por quê? Porque você vai deixar informações importantes de lado. Por isso que você não pode ler em diagonal. Se você deixar informações importantes de lado, você pode cair em pegadinha. Não é por aí que você começa, tá? Então vamos lá. Você fixou o comando da questão. E aí, nesse comando, vão existir algumas palavras-chave. O que são as palavras-chave? As palavras-chave são aquelas palavras que permitem que você entenda o que está sendo pedido ali naquele comando. Primeiro ponto. E essas palavras-chave, elas vão estar separadas, vão estar distribuídas ao longo de toda a questão, não é só no comando não. Então é importante ficar você ficar atento a elas, tá? E o que acontece? Elas podem estar relacionadas à matemática, como também podem não estar relacionadas com a matemática. Então é importante você entender isso. Uma palavra-chave, ela te ajuda a entender a questão, ou ela resume um elemento central de alguma frase ou de alguma ideia que a questão está querendo te passar. Tá? Então você tem que sublinhar, fazer essas questões sublinhando, circulando os números. Isso é muito importante para que você entenda a questão como um todo. Isso ajuda, tá? Ler palavra por palavra, não ler em diagonal, ficar lendo com atenção. E
tendo feito tudo isso, e a gente está no comando, você acabou de ler o comando e entender. O segundo passo é a associação. Por que associação? Você vai associar esse comando da questão que você acabou de ler lá, o que a questão está te pedindo, a algum elemento chave, alguma informação destacada no enunciado. Isso pode ser um gráfico, uma figura, uma tabela, uma fórmula, algum tipo de estrutura ali organizada de dados. Tudo isso você pode ir direto do comando para aquilo, para ver essa tabela, para ver essa informação. E não lá para o início do enunciado. Por que você vai para ali? Porque muitas questões você pode matar só com esses dois passos. Indo para o comando e depois indo para esse conjunto de dados destacados. Tá? Então, esse é o segundo passo. E depois, o terceiro passo é justamente você traduzir a questão. Você pegar tudo lá que está em português e passar para uma linguagem matemática. Repare que você tem que seguir esse passo a passo. Se você não conseguir transformar tudo aquilo que está em português para a linguagem matemática, ou não fizer isso eficientemente, você está muito fadado a errar a questão. É muito provável que você erre a questão. Por quê? Porque você traduziu incorretamente. Você não pegou, você não conseguiu pegar entender o que a questão está te dizendo a ponto de conseguir traduzir para uma linguagem matemática. Quando eu digo traduzir para uma linguagem matemática, aquilo ali é você transformar tudo aquilo que está em português em uma fórmula ou em alguma estrutura lógica, tá bom? Isso é importante. E aí, o terceiro passo é a tradução e o último passo é justamente a resolução da questão, certo? Agora, o fato de você traduzir, lógico que você vai traduzindo isso ao longo de toda a questão. Você pode começar a sua tradução, inclusive, no comando da questão, depois que lê o comando da questão. Você pega aquilo ali que está escrito e transforma, você traduz do português para a matemática. E a gente vai botar a mão na massa ainda, e a gente vai ver isso hoje ainda, tá? E aí, olha só o que acontece, ó. Você vai traduzindo tudo aquilo ali e no final de tudo estar traduzido, você simplesmente resolve a questão e chega ao resultado, certo? É isso que eu queria te dizer. Agora, dito tudo isso, vamos colocar a mão na massa. Vamos colocar a mão na massa para a gente entender isso na prática com uma questão do Enem. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos fazer essa questãozinha aqui que caiu em 2016. Então vamos lá. Como é que eu começo essa questão? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? O primeiro passo que eu tenho que dar é justamente ir para o comando da questão. E o comando geralmente está na última frase ou no último parágrafo, pelo menos. Então vamos ler essa parte aqui de cima, né? Que é o último parágrafo dessa questão. Então vamos lá. Também deixa eu só ajeitar aqui que ficou um pouco torto, ou não? Beleza. Vamos lá. Para que todo o óleo derramado no Golfo pudesse ter sido retirado dentro do prazo recomendado pelos ambientalistas, qual deveria ter sido a taxa mínima de remoção de óleo em metro cúbico por dia? Então, olha só, taxa mínima de remoção de óleo em metros cúbicos por dia. Se ele está me falando de taxa, então isso, do jeito que está aqui na questão, está me falando de uma relação, de uma razão, de uma divisão. Olha só, a taxa, o que ele quer saber, então aqui eu vou começar a minha tradução. Eu vou pegar isso aqui e vou traduzir para uma linguagem matemática. Ele quer a taxa, eu vou chamar de TX mínima. Isso em metro cúbico por dia. Metro cúbico por dia. Metro cúbico é o quê? É uma medida de volume. Volume. E dia é uma medida de tempo. Então, o que ele está me falando aqui é o seguinte. Ele quer uma relação entre a quantidade em volume, o volume de óleo, sobre o tempo. Ou seja, com o comando da questão, eu já tenho a fórmula. Só que esse volume, muita atenção, tá? É o volume de óleo. Ele quer remover o óleo. E quanto no tempo. Ele quer saber a taxa mínima. Beleza. Visto isso, eu vou para o segundo passo. O segundo passo é a associação. Eu vejo algum dado que está me saltando aos olhos. Uma tabela, uma figura, uma fórmula, um gráfico.
Tem isso aí? Não tem nada disso aí. Eu consigo olhar a questão e ver um monte de número amontoado. Então não tem jeito, eu vou ter que ler o enunciado todo a partir daqui. Então vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Em 20 de abril de 2010, ocorreu a explosão e afundamento de uma plataforma de petróleo semi-submersível no Golfo do México. Olha só. Lembrando, o que o comando quer na questão? Ele me pediu a taxa mínima entre o volume e o tempo. Essa frase não me falou nada disso. Não me falou nem de volume de óleo, de derramado, né? Nem de volume de óleo e nem de tempo, porque tu falou de ambientalista ali no comando e falou de óleo derramado. Olha aqui, ó. Não me falou nada disso. Então vamos lá. Vamos para outra frase, ó. O acidente ocasionou um dos maiores desastres ecológicos mundiais, devido ao derrame de, olha que informação importante, 780 mil metros cúbicos de óleo cru no mar, por um período de 87 dias, entre abril e julho de 2010. Agora, olha só que muita atenção aqui. O que ele está me falando aqui? Ele está me pedindo no comando da questão, que é essa última parte que a gente já leu, que ele quer o tempo, ele quer a taxa mínima em metro cúbico por dia, ou seja, o volume de óleo derramado que ele vai retirar. Repare que esses 87 dias aqui foi o tempo que o óleo demorou para ser derramado e não o tempo que o óleo demorou para ser retirado. Então, olha só, esse 87 aqui não me interessa, certo? É assim que eu tenho que me ligar na questão, não me interessa os 87. Vamos continuar. Finalizado o vazamento, parte do óleo vazado começou a ser queimado diretamente, enquanto que a outra parte foi removida por coleta através de barcos filtradores, ou seja, uma parte foi queimado e outra parte foi por coleta, né, onde ele utilizou o barco filtrador. Beleza. As duas técnicas juntas retiravam aproximadamente 480 metros cúbicos de óleo por dia. Essa é a minha unidade. Ou seja, essas duas técnicas utilizadas, eles te retiravam 480 metros cúbicos de óleo por dia. Certo? Beleza. Durante todo o período de remoção foram retirados, no total, apenas 66.705 metros cúbicos de óleo. Por recomendação de ambientalistas, a retirada total de óleo não deveria ultrapassar 300 dias. Preste atenção aqui comigo. Olha só. Ele quer, no comando da questão, a taxa mínima. Ou seja, quanto de volume ele vai retirar por dia. Certo? É isso aí. Então, olha só o que acontece. É o volume sobre o tempo. Se ele quer o volume sobre o tempo, ele quer a taxa mínima. Qual foi o volume total de óleo derramado? Foi 780 mil. E ele tem que retirar tudo isso em quantos dias? Em 300 dias. Então, olha só o que acontece. Esses 480 metros cúbicos de óleo por dia, isso daqui foi o que eles retiraram. Esquece, não é isso. Isso aqui eu não vou utilizar. E esses 66.705 metros cúbicos de óleo foi o que eles retiraram. Isso não tem a ver com o que eu quero na questão. Eu quero saber qual é a taxa. Eu quero pegar o volume total de óleo que foi derramado e retirar num determinado número de dias. É isso que me interessa. Então, isso daqui, ó, para eu resolver essa questãozinha aqui, esse volume por tempo, isso daqui vai ser igual a 780 mil dividido por 300. Essa é a divisão que eu tenho que fazer para encontrar a taxa de óleo mínimo. Tá? Por que a taxa mínima? Porque, olha só, no mínimo, ele tem que remover 780 mil em 300 dias. Se ele remover mais óleo nesses dias, melhor. Né? Se ele puder remover mais óleo, melhor. Vai ser uma taxa maior do que essa. E se também eu diminuir o número de dias, se eu passar de 300, se eu diminuir o denominador, eu vou aumentar essa taxa. Então, o que acontece? Essa daqui é a taxa mínima, que eu vou pegar todo o óleo derramado, dividido pela quantidade de dias máximo que pode ultrapassar. Não pode ultrapassar
não deveria ultrapassar, que diz aqui, ó, 300 dias. Certo? Então vamos lá, vamos fazer essa continha aqui, bem rapidamente. Primeiro eu posso cortar os zeros aqui, ó, 2 zeros, 2 zeros, e vou ficar com 7.800 dividido por 3. Olha só, um detalhezinho nessa conta para fazer mais rápido, ó. 7.800 dividido por 3, isso daqui é a mesma coisa de eu pegar 78, dividir por 3 e depois multiplicar por 100. Concorda? Olha aqui, esses dois zeros aqui, ó. 78 vezes 100 é 7.800. Então, eu só vou me preocupar com essa continha, 78 por 3. Porque depois, para multiplicar por 100, é só colocar dois zeros. Então, vamos lá. Vem comigo aqui, ó. 78 dá para dividir por 3? Dá. 7 mais 8 dá 15. Olha que molezinha. 15 é um múltiplo de 3, ou seja, está na tabuada de 3. Então, dá para dividir. 78 dividido por 3. Vai dividir, vai dar resto zero. 3 vezes 2, 6, para 7, 1. Baixo 8. 3 vezes 6, 18, para 18, nada. Então, isso daqui vai ser igual a... Isso daqui tudo vai ser igual a 2.600. 2.600 o quê? Metros cúbicos por dia. Por quê? 780 mil metros cúbicos foi o que foi derramado e 300 foram o número de dias. E com isso eu fico com a letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, galera. Essa foi a questãozinha que eu queria mostrar para vocês. Lembrando então aqui, ó, para você que quer medicina no Enem, é importante você fazer as questões dessa maneira que eu estou te falando. Como? Seguindo o método. Primeiro, comando da questão, entendeu o que a questão está te pedindo. Segundo, associação, associar o comando da questão a um gráfico, figura, tabela, fórmula ou qualquer outra coisa que esteja destacado na questão. Terceiro ponto, tradução. Você vai traduzir tudo que está em português para uma linguagem matemática. Lembrando que a tradução ela pode acontecer ao longo da questão. E, por último, a resolução, quarto passo do método. Resolução, onde você vai pegar tudo aquilo ali e vai resolver a questão. Certo? Então, só lembrando aqui, o meu objetivo aqui é fazer com que você atinja pelo menos 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Você tem que passar de 801 pontos em matemática para conseguir medicina no Enem. Então, eu estou falando para você, futuro médico, futura médica. Então, é um prazer aqui eu poder ajudar da melhor maneira possível. Caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, faça. É um prazer eu poder ajudar da melhor forma. E, dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. E eu te vejo, então, no próximo vídeo ou na próxima live. Um grande abraço. E a gente se fala, continua estudando. Um abraço.